Vamos dar sequência à nossa série Desvendando os Parques de Orlando. E agora a gente está desvendando os parques da Universal. Nessa sequência agora a gente está desvendando o Universal Studios. Meu nome é Melina e eu tenho o canal Partiu Orlando aqui no YouTube e também no Instagram, para sempre ajudar vocês a planejarem a sua próxima viagem para Orlando. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês da área New York. Nesse momento que eu tô gravando esse segundo vídeo da série Desvendando a Universal, ainda não tem disponível um mapa digital atualizado para eu compartilhar aqui na tela com vocês, uma resolução que ficasse legal aqui na imagem, para eu poder explicar para vocês o que virou a Minions Land, que não tem mais a Production Central. Então por isso que eu tô mostrando para vocês o mapa da versão antiga, mas que é a mais atual que a Universal disponibilizou. E aí eu tô explicando um pouquinho então para vocês aqui quais foram as mudanças que aconteceram. Quando a gente olha para esse mapa antigo, a gente consegue enxergar aqui que essa rua principal inteira antes era a Production Central, e aí no final dela, para o canto direito, é que ficava essa área que eu vou falar hoje, que é a área New York. Então a parte mais para baixo dessa rua principal foi a que virou Minions Land, que eu expliquei para vocês já no primeiro vídeo. O final aqui dessa rua principal deixou de ser Production Central e já passou a ser New York. A primeira atração que a gente encontra, então, do lado esquerdo, depois que a gente passa a Minions Land, é a Rip Ride Rocket. Essa é uma montanha-russa que ela é, assim, impossível de você não perceber ela logo que você entra no parque, porque ela é uma montanha-russa vermelha e ela é enorme. Ela sobe 90 graus, gente. É assim, quando você tá olhando de fora, você até dá um medinho, assim, você quase desencoraja de ir, porque realmente é incrível essa subida dela. E essa montanha-russa, ela tem mais uma coisa que é super divertida nela, que você pode escolher a música que você vai ouvindo no seu percurso. Então, quando você senta no carrinho, né, e vem aquela trava, essa é uma trava bem robusta, assim, que vem aqui em cima, você vai ter um painel na sua frente em que você pode escolher, dentre alguns gêneros musicais, algumas opções de música. E aí aqui, gente, eu sempre dou para vocês algumas dicas incríveis dentro dessa série Desvendando. Então, logo de cara, eu já vou dar uma dica secreta aqui para vocês. Hoje em dia já não é mais tão secreta assim, tem muita gente que sabe, mas se vocês não sabem, eu vou contar aqui para vocês. Além das músicas que já estão disponibilizadas no painel aqui logo que você apertar para fazer a sua seleção de música, existe uma lista enorme de músicas secretas que não estão disponíveis ali, mas que se você conseguir digitar o código, você vai poder ouvir. E como que isso acontece? Então, na hora que aparecer ali a telinha para você escolher as músicas, ao invés de apertar nos estilos musicais, você aperta no logo da atração e segura por 10 segundos. Aí você segura por 10 segundos e solta. Nesse momento, vai aparecer um painel com números para você digitar um código de 3 dígitos, por exemplo, 101, 102. Cada código corresponde a uma música secreta. Você pode colocar qualquer código e ver lá o que vai cair, ouvir uma música surpresa, ou você pode previamente dar um Google aí, músicas secretas, Rip Ride Rocket, e aí com certeza você vai achar bem fácil uma lista de músicas. Gente, tem muita música que não tá ali disponível logo de cara, mas que se você quiser dar uma olhadinha, de repente você encontra a sua música favorita, e aí você pode ir na montanha-russa ouvindo a sua música favorita. É só você já ver com antecedência qual é esse código, e aí no dia você vai lá e digita esse código, seguindo esses passos que eu acabei de falar para vocês. A altura mínima para ir nessa montanha-russa é 1,30 m, e ela é uma montanha-russa que você tem que deixar absolutamente tudo no locker antes de entrar na fila. Quando eu fui gravar o vlog na última viagem que eu fiz, inclusive eu tava com esse microfone aqui e eu não consegui entrar. Eu tive que voltar e guardar mais coisa ainda no locker. Eu tinha esquecido de tirar isso daqui. E aí a gente passa no detector de metal e ele não permite que você entre na montanha-russa com nada, celular, nada. Porque é uma montanha-russa que tem quedas bem radicais e pode ter o risco de cair qualquer coisa lá embaixo. Então vocês vão ver aqui que eu vou falar que muitas atrações da Universal têm locker. Alguns lockers são mais rígidos que outros, então tem algumas atrações que você até consegue entrar com o celular, por exemplo, mas essa é uma atração que você não consegue entrar com absolutamente nada. Bom, aí olhando na frente da Rip Ride Rocket, tem um gramado bem grande com um palco. E aí, se você for num dia de parque normal, ao longo do dia, assim, que não tenha nenhum evento acontecendo, você pode falar assim, nossa, mas pra que é isso aqui? Que perda de espaço e tal. A verdade é que lá acontecem vários shows ao longo do ano. Às vezes são shows específicos, então às vezes o parque fecha mais cedo para um show, às vezes está tendo algum evento, como por exemplo, na época do carnaval costuma acontecer vários shows nesses palcos, na época das festas de Halloween também tem show acontecendo nesses palcos. Então ali é um gramadão realmente para quem vai para assistir esses shows que acontecem em algumas datas específicas. Aí agora, gente, eu vou precisar me ater muito ao mapa, esse mapa maravilhoso, para explicar para vocês um pouquinho desse canto aqui direito da área New York,
porque é um canto que agora ele ficou meio área dos Minions e meia área Nova York. Então eu vou explicar aqui para vocês o que ficou. Quando a gente olha aqui para o mapa, bem na frente desse gramado que eu falei para vocês que acontece o show, a primeira parte que dá de cara com o gramado ainda vai ser um monte de coisa aqui da área dos Minions. Mas quando vocês olharem aqui no mapa, vocês estão vendo esse númerozinho 3 aqui? Esse númerozinho 3, ele já é da parte Nova York. Então, se você pegar essa ruazinha direita, você já vai encontrar aqui um pedacinho da área Nova York. E essa daqui especificamente é muito legal e pouca gente conhece, pouca gente vem até aqui, porque ela faz parte da atração dos Transformers, que eu já vou falar para vocês. Só que aqui especificamente é um lugar só para você encontrar os personagens dos Transformers. Aqui é o lugar que você pode encontrar o Bumblebee, o Optimus Prime e o Megatron, naqueles tamanhos bem grandes mesmo dos Transformers. E aí você pode ir ao lado deles para tirar fotos, é super legal. E aí, como as pessoas geralmente vão para o outro lado, né? Então eles vão na rua da frente para ir direto para a atração dos Transformers. Nem todo mundo sabe que nesse cantinho aqui, que hoje, se você olhar no mapa, é onde está esse número 3, você pode encontrar esses personagens dos Transformers. Agora, gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Vocês estão acompanhando essa série, provavelmente vocês estão aproveitando essas informações aqui para traçarem o seu roteiro. E eu fico muito feliz de estar ajudando no planejamento de vocês. Esse é o objetivo do canal. E uma forma de vocês sinalizarem para mim que tá fazendo sentido, esses vídeos são bacanas para vocês, é vocês se inscreverem no canal, vocês darem o seu joinha, me deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando ou se vocês estão sentindo falta de alguma informação. Esse canal ele é feito com muito carinho, pensando em trazer conteúdo para vocês. Então eu preciso saber se está fazendo sentido ou não. Bom, então aí aqui partindo então desse ponto 3 que eu falei para vocês, que é o Meet Transformers, ou seja, um ponto para você encontrar os Transformers. A gente vai seguir aqui então até perto de onde tem esse lago e vai virar à esquerda. E aí, então, a gente vai chegar na frente da atração dos Transformers. E aí, se vocês olharem aqui no mapa, vocês já vão observar que não tem lojinha nenhuma. Mas quando a gente entra na atração do Transformers e sai da atração do Transformers, a gente sai dentro de uma lojinha que deveria estar sinalizada aqui no mapa, mas não tá. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho várias considerações com relação a esse mapa mal sinalizado aqui, que eu sinceramente espero que venha uma versão um pouquinho melhor. Mas enfim, quando a gente olha então aqui, bem na esquininha, esse número 4 é a entrada da atração dos Transformers. Essa é uma atração 3D incrível, que você vai num carrinho, e aí a história aqui é toda como se fosse realmente você fazendo parte do que acontece dentro do filme. Então você vai ajudar os Transformers a proteger o universo, e aí você tá no meio ali dessa batalha toda, dentro de um carrinho com óculos 3D, vai fazer realmente você se sentir parte dessa confusão toda. A fila já é muito bacana, vai te preparando para a missão, vai contando um pouquinho aí da história. É uma atração que costuma formar umas filinhas assim médias, não são tão gigantes, mas é sempre bom você ficar de olho no aplicativo para aproveitar as melhores oportunidades de horário com menor fila. E a altura mínima para você acessar essa atração é 1,2 m. Aí a gente vai continuar virando aqui um pouquinho para a esquerda, porque eu quero chegar lá para frente daquele palco de novo e seguir daquela rua para a gente não deixar nada para trás. Então a gente fez aqui a atração do Transformers, vamos continuar virando aqui à esquerda, até a gente chegar nessa outra área verde aqui do mapa, que é um outro gramado que tem aqui. E é um gramado que tem uns banquinhos e tem uns 2 quiosquezinhos assim de comida, que é para dar uma cara ali como se fosse meio que um cantinho de Nova York, tipo um mini Central Park, que tem só uma área ali gramada para as pessoas descansarem um pouquinho. A gente está ali numa área que representa Nova York, então a ideia é dar uma carinha de Central Park. Aí, gente, uma lojinha que não está sinalizada no mapa, mas que existe e fica bem de frente aqui pro gramado, quase ali de frente para a atração dos Transformers, que vende coisas de Natal. Então, mesmo fora da época do Natal, essa lojinha sempre está lá e é uma loja com umas coisas bem legais, bem bacanas. E aí, agora, olhando para frente desse gramado, aqui no mapa onde você pode ver esse número 6, é a atração do Jimmy Fallon. Essa é a atração Race to New York, e essa é a atração daquele talk show que tem americano do Jimmy Fallon, que é super famoso. É como se fosse um Jô Soares que a gente tinha aqui no Brasil, que se chama The Tonight Show. E, gente, é uma atração famosíssima nos Estados Unidos, até que no Brasil a gente consegue assistir também, é super famoso. E ele tem uma pegada aí de humor, então ele sempre que vai alguma personalidade lá, alguém importante, ele faz alguma brincadeirinha, às vezes eles fazem como se fosse um número musical. É bem legal esse programa. E ele é gravado lá em Nova York, no Rockefeller Plaza. Então, assim, toda a atração, ela é super caracterizada como se realmente você estivesse entrando lá nos estúdios de Nova York. Então você entra na atração, aí você passa por um lugar que é tipo um museu, que mostra os apresentadores que já passaram pelo programa, mostra figurinos. Aí você entra num lugar como se fosse realmente o pré-show ali do cenário,
você encontra os músicos, você encontra... Esse programa, ele tem como se fosse um panda, né, que faz umas brincadeiras lá. Você vai encontrar esse panda. Inclusive, aqui só uma curiosidade para vocês, em alguns momentos do dia, esse panda fica dando tchauzinho pro pessoal lá de uma das janelas. Então, às vezes, se você estiver no parque, dá uma olhadinha, quem sabe você conseguir encontrar aí o panda te dando um oi. Enfim, você vai passar por todo esse cenário, que já é super bacana. E aí, quando você chegar na atração, essa vai ser uma atração com um 3D muito legal, gente, também. É super incrível. E aí, eu não quero dar todos os spoilers, mas é basicamente assim, você e o Jimmy Fallon apostando uma corrida em alguns carros pelo meio da loucura que é Nova York, então passando no meio dos táxis. Eu sei que em algum momento até pra Lua vocês vão. É muito legal, gente. Essa é uma atração que pra quem gosta aí, tanto, acho que mesmo pra quem nunca assistiu esse programa, só do efeito 3D ser tão perfeito vale muito a pena. E a restrição de altura dessa atração também é 1,02 m. Na frente desse prédio, na parte de baixo e na saída da atração, tem uma lojinha chamada Tonight Shop, que é uma lojinha que vende várias coisas aí relacionadas ao programa e tem até o carrinho que é usado no simulador. Bom, agora passando em frente a essa atração que eu acabei de falar para vocês, virando à direita no gramado que eu falei para vocês que simboliza um pouquinho como se fosse um mini Central Park, a gente vai dar de cara com um lugar onde, em alguns momentos do dia, tem uma apresentaçãozinha da Marilyn Monroe, não dela, né, obviamente, mas de uma atriz representando ela, com algumas outras dançarinas. Então é uma apresentação bem bacana, se você estiver passando ali no momento que estiver acontecendo o show, vale a pena dedicar alguns minutinhos para assistir, porque é bem legal. A gente vai chegar agora na atração da Múmia, que é uma montanha-russa totalmente indoor, que é a Revenge of the Mummy. Essa montanha-russa, gente, eu não acho que ela é super radical. Ela é diferente. Porque como ela é indoor e ela tem essa temática aí dos filmes da Múmia, ela tem alguns efeitos especiais que acontecem lá dentro que eu queria muito contar pra vocês, mas aí eu já vou entregar como que é essa montanha-russa. Mas enfim, a coisa fica meio quente em alguns momentos lá dentro, mas assim, eu não acho ela tão radical e eu acho ela muito rapidinha. Então, se eu tiver que escolher aí, ela não é a minha montanha-russa favorita desse parque, mas ela é, sem sombra de dúvidas, uma montanha-russa muito legal. Então, se não tiver com muita fila no dia que você for, eu acho que não perde tempo e vai, conhece, porque ela é uma daquelas montanhas russas que você não vai ficar morrendo de medo e ela é bem diferentona. A fila dela já é toda na temática da múmia, enfim, ela é bem imersiva aí. A altura mínima para você acessar é 1,22 m e essa também é uma atração que ela tem locker. Então, quando você estiver de frente para a atração, antes de você entrar, do lado esquerdo, você vai ver que tem uma salinha de lockers. Mas essa é uma atração que o locker não é tão restritivo. Ou seja, depois que você deixar suas coisas no locker, você pode entrar na atração sem passar por um detector de metal. Então, se você tiver ficado, por exemplo, no caso, eu poderia ter entrado com o microfone ou até mesmo com o celular, mas você não pode entrar com grandes volumes. Então, grandes volumes você deixa nos lockers. Para quem não sabe, gente, eu já expliquei em alguns vídeos aqui, mas os lockers na Universal, eles são oferecidos de forma gratuita, mas no tamanho pequeno. Então tem um tamanho ali que você consegue até testar, que você consegue colocar ali uma mochila pequenininha, você consegue colocar as suas coisas básicas ali dentro do locker, você vai fechar ou com o seu cartão, com o seu ingresso, se você tiver ele impresso, ou na entrada desses lugares que tem locker, você pede para o funcionário que vai estar ali na porta e você fala que você quer um papelzinho, ele vai te dar um papelzinho com um código de barras. Esse código de barras você vai escanear para abrir o locker, aí você coloca suas coisas lá dentro e fecha. Aí você vai guardar esse papelzinho, só não perde porque você vai precisar depois dele para abrir. Aí você volta lá no locker que você deixou suas coisas, passa esse mesmo papelzinho com código de barras e aí você vai abrir o seu locker e vai retirar suas coisas. Esse mesmo papelzinho você pode usar em todos os lockers aí desse dia. Então se você quiser guardar, para você não precisar ficar pedindo um toda hora para os funcionários que ficam ali na porta, você pode guardar no seu bolso e depois você usa nos próximos lockers. Mas o que é interessante vocês saberem? Se você tiver com uma mochila muito grande, ou se você tiver com alguma coisa de repente muito delicada e que você está com medo de amassar nesse locker pequeno, você tem a possibilidade de alugar um locker maior na porta da atração. Mas, sinceramente, eu acho que isso é um gasto ali desnecessário. Dá para você se programar para ir no parque com uma mochila de um tamanho padrão, sem ser uma mochila daquelas que vai estourando assim, que daí com certeza vai caber no locker. Ao lado da atração da Múmia, e que também é a saída da atração, tem a Saara Traders, que é uma lojinha que também não está sinalizada no mapa da Universal, e que é uma lojinha que vende umas coisas bem diferentes aí na temática aí de faraós, de múmias, é muito legal. Do outro lado da rua, na frente da atração da Múmia, tem o Finnegan's Bar and Grill,
que é um restaurante table service, você senta para você comer. Pode fazer reserva, recomenda-se sempre que você vai fazer uma refeição em um restaurante table service, que você reserve para você não precisar ficar numa lista de espera ali na hora que você entrar. Mas ele não é tão concorrido assim, então se você chegar ali na hora, muito provavelmente você vai conseguir uma mesa para sentar. O estilo dele é pub irlandês. É a área de Nova York, com pub irlandês, mas é assim mesmo. E a comida lá, gente, é uma comida bem gostosa. Tem um prato que é como se fosse tipo um ensopado de carne, assim, com purê de batata. É bem gostoso. E os pratos giram em torno de 16 a 20 dólares. Então, por ser um restaurante table service, né, que você vai sentar com calma, vai ter garçom e vai comer uma comida mesmo de verdade, eu acho que tá numa faixa de preço bem bacana. Bem na esquininha, na frente do Finnegan's, então do outro lado da rua, tem o Aunt Anne's Pretzels. Aí aqui tem aquele pretzel salgado, que vocês já sabem que eu não gosto, mas tem outras versões. Tem o pretzel doce, igual a gente encontra aqui no Brasil também, sabe? Naquela loja, naquele quiosquezinho de pretzel que tem no shopping. Então, tem desse tipo lá também, que vem com um açucarzinho em cima. Então aqui é uma opção que se você quiser um pretzel doce, você vai achar. E nessa rua, do lado dessa lojinha aqui de pretzels, tem um show que acontece em alguns momentos do dia que chama The Blues Brothers, que é um showzinho ali de blues, com algumas pessoas dançando no meio da rua. É bem divertido e é um sonzinho bem gostoso. Às vezes você tá passando ali, aí você para alguns minutinhos e fica vendo eles tocarem. É bem legal. E aqui nessa área também tem um outro showzinho que acontece em alguns momentos do dia, que chama Sing It. Também é um showzinho que as pessoas vêm, param ali no meio da rua e aí começam a dançar, a cantar, enfim. Quando vocês estiverem visitando a Universal, vocês vão ver que isso acontece muito, principalmente aqui no Universal Studios. De repente, começa um showzinho ali no meio da rua, e aí as pessoas começam a dançar, é bem bacana. Bom, quando a gente volta aqui a olhar para o mapa, vocês vão ver que a atração da múmia que eu falei para vocês, ela é essa aqui que está com o número 7. E aí, se vocês observarem, do lado dela ainda tem um pedaço de prédio ali, um paredão, que no mapa não sinaliza nada. Mas eu vou contar para vocês o que tem aqui. Vai ter um arcade, um espaço grandão que tem jogos eletrônicos, videogame, tem aquelas máquinas de jogar pinball, sabe? Enfim, é um lugar com diversos jogos eletrônicos ali, que obviamente você precisa comprar ficha para jogar. Você pode entrar nesse arcade, comprar quantas fichas você quiser e ficar lá jogando. E aí ao lado do arcade, já bem na esquininha desse bloco de prédios aqui, tem uma lojinha que chama Rosie Irish Shop. Lembra que eu falei pra vocês que o Finnegan's tem uma pegada de um pub irlandês? Então, essa aqui seria uma lojinha numa pegada irlandesa, e aí vende algumas coisas diferentes aqui. Então, vende bastante coisa da Guinness, né, daquela cerveja, vende algumas coisas, por exemplo, de St. Patrick's Day, que na Irlanda eles comemoram pra caramba. Então, é uma lojinha meio irlandesa. Aí, cruzando a rua agora, a gente vai chegar num restaurante italiano. Lembra que eu falei pra vocês? É uma mistura. É Nova York, mas tem irlandês e agora um restaurante aqui italiano. Pra quem já foi pra Nova York, sabe que Nova York realmente é um misto, assim, de várias coisas. Tem restaurantes e bares de vários lugares do mundo, por isso que eu acho que faz sentido, sim. Enfim, cruzando a rua aqui depois da lojinha irlandesa, a gente dá de cara com um restaurante de esquina, que é um restaurante italiano, que se chama Louis Italian Restaurant, e é um restaurante do tipo quick service. Por uma coincidência, gente, quase sempre que eu vou para a Universal eu acabo almoçando nesse lugar, mas é uma coincidência mesmo, sabe? Aquela coisa de que é no momento que eu tô, que dá mais ou menos o horário do almoço, e aí junta com alguns fatores que a gente acaba gostando, que é o seguinte: eu gosto muito da salada Caesar que vem de lá. Lá serve um pouquinho de coisas diferentes que todo mundo gosta, serve pizza, serve lanche, é quick service, tem mesa dentro, bastante mesa dentro, tem mesa fora. Então acaba sendo um lugar que a gente gosta de comer quando a gente está indo em busca dessa opção quick service, porque é um lugar que atende. Por exemplo, ele tem um fettuccine com molho alfredo e frango que custa uns 14 dólares. Tem espaguete com almôndega que vai sair na média de uns 11 dólares. Tem alguns pratos mais massa, né, para fazer sentido aqui no restaurante italiano, mas tem algumas outras coisas como lanche, saladas e, por exemplo, pedaços de pizza, que vão sair mais ou menos uns 12 dólares. Aí eles têm algumas opções, por exemplo, pizza com salada, daí sai 18 dólares. Ou, em vez de ser um pedaço de pizza, ser uma pizza inteira, que aí sai uns 40 dólares. Mas é uma pizza bem grande. Mas é caro, né? 40 dólares uma pizza é caro. E aí, agora já chegando no finzinho dessa área Nova York, a gente vai atravessar de novo a rua, então, lá pro lado da onde a gente estava falando que tinha a lojinha de pretzels. Então, caminhando um pouquinho para frente da loja de pretzels, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma Häagen-Dazs, que é uma sorveteria que vende sorvetes da Häagen-Dazs. Então, se você estiver procurando aí uma sobremesa que você já conhece, sabe? Tipo, você quer encontrar alguma coisa num terreno conhecido, tem sorvetes Häagen-Dazs aqui. E aí, um pouquinho para frente, ainda nesse mesmo quarteirão, você vai encontrar um Starbucks. E aí, diferentemente do que eu falei para vocês lá dos parques da Disney, que os Starbucks não se chamam Starbucks, aqui chama Starbucks. Então você vai ver bem um escrito Starbucks bem grande e ele vai ficar bem na esquina de frente para o lago.
Finalizando aqui tudo que tem nessa grande área, que é a área de Nova York, dentro do Parque Universal Studios. Essa é uma área, gente, que além de tudo isso que eu falei para vocês que tem, vale a pena vocês observarem a arquitetura, porque realmente tem vários detalhezinhos que se assemelham a Nova York. A intenção é fazer com que a temática dessa área lembre realmente ruas de Nova York, ruas em que são filmados alguns filmes clássicos de Nova York. Inclusive, até fazendo uma referência aqui, para quem sabe aí os filmes do Batman, em teoria Gotham seria meio que uma Nova York, né? E aí um dos banheiros aqui dessa área, ele até tá escrito Gotham Ice Cream. Você nem imagina que aquilo ali é o banheiro, mas é a entrada do banheiro. Então, assim, todas as ruazinhas, elas têm ali toda uma cenografia para te lembrar realmente a cidade de Nova York. Então, quando você estiver passeando pelo parque, dedique alguns minutinhos aí para observar toda a parte arquitetônica também, que vale super a pena. Bom, assim encerramos mais um vídeo, então, do nosso Desvendando os Parques da Universal. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês já tenham dado o seu like no vídeo e se inscrito no canal para vocês receberem as notificações de quando subirem os próximos vídeos da série aqui no canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, provavelmente você está gostando de desvendar os parques de Orlando. Então eu vou deixar um playlist aqui com todos os desvendandos que a gente já gravou para você não perder os detalhes de nenhum dos parques de Orlando. Espero vocês na próxima e até mais!